Que tem que usar protetor, todo mundo sabe, né? Mas e a quantidade correta? Tá vendo essa colher aqui na minha mão? É uma colher de chá, é uma colher que serve só de modelo para vocês, pelo seguinte, existe uma regrinha, que é a regra da colher de chá, que é uma regra da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para facilitar o entendimento de quanto que eu devo aplicar por área corporal. Então, por exemplo, para o rosto, cabeça e pescoço, uma colher de chá de protetor solar, é a quantidade correta. Para o braço, outra colher de chá. Para o outro braço, outra colher de chá. Para a perna e coxa, são 2 colheres de chá, ou seja, 2 e 2, no total 4 colheres, considerando perna direita e perna esquerda. Para a região do tronco, região anterior e região posterior, são mais 2 colheres de chá. É uma quantidade, gente, realmente grande de protetor para que você realmente esteja protegida como aquele protetor promete. Então, se for para o corpo todo, uma quantidade em colheres de chá, são 9 colheres de chá para o corpo todo. Eu sei que isso é muito difícil, ninguém anda com uma colherzinha de chá na bolsa, né? É uma regra que é mais para você ter ideia de que protetor solar a gente tem que exagerar na quantidade. Então, por exemplo, um frasco grande assim de protetor solar é um frasco que para uma pessoa vai durar mais ou menos uma semana, se você usar corretamente. O que eu vejo muito? Às vezes as pessoas ficam com um frasco desse para a família toda e passam um mês com o protetor solar. Então, significa que está passando errado, está passando uma subquantidade. Outra dúvida muito frequente é o número do protetor solar. Me perguntam muito, doutora, tem diferença um fator de proteção 30, 60, 50, 90? Ou é só mesmo marketing e comércio? Não, gente, realmente é diferente. Eu vou explicar agora para vocês, vou tentar ser um pouquinho didática, mas é o seguinte, um fator de proteção 30, ele permite que mais ou menos 3% dos raios solares atinjam a minha pele. Se eu aumento de 30 para 60, eu já reduzo para metade, ou seja, se eu estou com protetor fator 60, eu já estou permitindo que 1,7% dos raios solares penetrem. Então, se você tiver essa ideia de forma inversa, né, não é o tanto que o protetor me protege, mas é o tanto que ele impede de penetração de radiação, você entende? Então, um fator 30 protege menos que um fator 60. Um fator 60 protege menos que um fator 90. Mas o que a gente sabe? Que para a maioria da população, um filtro solar fator 30 é suficiente. Para algumas pessoas, por exemplo, quem teve câncer de pele, quem está em tratamento dermatológico, quem tem o melasma, que são aquelas manchinhas na pele, essas pessoas precisam estar mais protegidas. Então, um fator de proteção mais alto vai fazer diferença para essa pessoa, sim. Outro ponto importante para o uso correto de um protetor solar. O protetor precisa ser reaplicado. Então, um protetor que eu passei lá de manhã, meio-dia, na hora do almoço, não está me protegendo mais. Principalmente se eu estiver na praia, no clube, se eu estiver praticando esportes, ou seja, esse protetor, ele vai se perder muito com o meu suor, com a minha transpiração. Então, nessas situações, a reaplicação ainda precisa ser mais frequente. Eu indico uma reaplicação a cada 2 ou 3 horas, em situações de muito sol, ou no nosso dia a dia, para tornar mais prático, eu sempre falo para meus pacientes, gente, passe protetor pelo menos de manhã e na hora do almoço, para você passar a maior parte do seu dia protegido. Eu tenho muito paciente que viaja e traz protetor lá de fora, né? Veja bem, no Brasil a gente tem protetores maravilhosos e são protetores que estão mais adaptados ao nosso clima. O nosso clima é muito quente, muito úmido e a pele nossa, dos brasileiros, é mais oleosa. Então, a maioria das vezes que meus pacientes compram filtros solares lá fora, chegam me reclamando que o filtro solar não é tão sequinho. E é verdade. Vejam bem, o clima europeu, da região da América do Norte, é um clima mais seco. Então, os protetores lá, eles são mais cremosos, eles são mais oleosos. E quando a gente traz e aplica aqui, eles vão incomodar.
usar. Então, uma dica: protetor solar para o rosto, compre sempre aqui no nosso país. As indústrias de protetor solar, elas se adaptaram muito bem ao nosso clima. Então, protetor para o rosto não vale a pena comprar fora. Protetor solar para corpo, eu acho até que vale a pena, porque lá eles têm frascos muito grandes que a gente às vezes não encontra aqui. Olha, essa colherzinha aqui não é a colher de chá, é a colher de café. Então, o que eu falo? Quando a gente quer passar só no rosto o protetor solar, a gente pode reduzir um pouquinho a quantidade para uma colher de café. Aí a gente coloca mais ou menos essa quantidade. Esse protetor aqui tem cor de base. E essa quantidade equivale a mais ou menos 5 ervilhas. Eu vou falar com vocês mais uma dica. Olha, aplique 2 camadas de protetor no rosto, igual eu vou fazer aqui com a minha assistente. Dessa forma você fica mais protegido e sua proteção dura mais horas. Então, uma dica: coloque o protetor solar sem cor, a regra das 5 ervilhas. 5 bolinhas, espalhe bastante. E depois você pode passar o protetor solar com cor por cima. Espera secar um pouquinho e aplica a outra camada do protetor solar. Então, passada a primeira camada de um protetor sem cor, eu posso vir com uma segunda camada de um protetor que tenha tom de base, porque eu já fico mais protegida pelo fato de ter 2 camadas e pelo fato de ter o óxido de ferro, que eu sempre falo com vocês, que é um protetor que vai me proteger mais, porque ele reflete luz, tá? Além de me deixar com o rostinho um pouco mais uniforme, tá, gente? Dessa forma, o seu protetor solar, ele vai durar mais tempo, a proteção vai durar mais tempo. Pronto, super protegida. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida de como usar seu protetor, qual protetor usar, pode me mandar perguntas, me mandem suas dúvidas, que no próximo vídeo eu respondo. Tchau!